Olá, estamos no ar com mais um Justiça Gaúcha. Veja o que a gente vai te mostrar na edição dessa semana. TJRS publica ato instituindo a política de privacidade e de segurança de dados. Saiba como foi o primeiro atendimento do Sejusc Empresarial. Descomplica. Comissão de Inovação lança projeto para simplificar o texto jurídico. Veja estes e outros destaques nesta edição do Justiça Gaúcha que começa agora. Entrou em vigor no dia 18 de setembro a Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece uma série de regras sobre os processos de coleta, armazenamento e compartilhamento de informações. A LGPD surgiu para proteger os dados pessoais de todo cidadão que esteja no Brasil. No dia em que a lei entrou em vigor no país, o presidente do TJRS, desembargador Voltaire de Lima Moraes, assinou o Ato 37 de 2020 da Presidência, que instituiu a política de proteção e de segurança de dados pessoais, também no âmbito do Tribunal de Justiça. No momento em que entrou em vigor no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul buscou a sua adequação normativa, atendendo os ditames da própria Lei Geral de Proteção de Dados e a normativa do Conselho Nacional de Justiça, a recomendação número 73. O presidente do Tribunal de Justiça publicou o ato número 37, recentemente, onde define a política de proteção e segurança de dados pessoais no âmbito do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, que inclusive se aplica à atividade notarial e de registros. O Judiciário Gaúcho criou uma comissão para estudar a legislação e elaborar a política de privacidade e de segurança de dados no TJRS. Presidida pelo desembargador Ney Widman Neto, a comissão realizou diversos encontros até a elaboração do texto. Um dos principais desafios do trabalho foi harmonizar os dados protegidos pela Lei de Acesso à Informação e o princípio da transparência pública, a privacidade dos dados pessoais garantidos pela nova legislação. A comissão que cuida da implantação desta política prosseguirá os seus trabalhos com capacitação e treinamento de todas as unidades correlatas que lidam com dados pessoais. Dados obtidos em 15 meses de trabalho foram apresentados em um balanço do programa Justiça Presente, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que tem a parceria do TJRS. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul apoia o programa Justiça Presente porque ele objetiva mudar a realidade do sistema prisional e socioeducativo do Brasil. O projeto envolve tribunais de todo o país e tem o intuito de aprimorar o sistema prisional. O programa é dividido em 4 eixos: superlotação e superpopulação, socioeducativo, cidadania e garantia de direitos e soluções em tecnologia e sistemas. O objetivo é amenizar a questão do sistema penal no Brasil, que tem a 3ª maior população carcerária do mundo, com mais de 800 mil presos. O relatório revelou as principais ações desenvolvidas de maio de 2019 até agora. Foram analisadas questões como sistemas e identificação, audiências de custódia, alternativas penais e monitoração eletrônica, políticas de cidadania e apoio a pessoas egressas e familiares, sistema socioeducativo e estrutura do grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário. Em especial, no Rio Grande do Sul, tivemos grandes avanços com a informatização e a implantação do CEU, conferindo agilidade e celeridade tanto na concessão dos benefícios como na apuração dos incidentes da execução penal, além de possibilitar a realização de mutirões eletrônicos. Também tivemos com a implantação da biometria a possibilidade da identificação civil e a obtenção de documentos indispensáveis ao exercício da cidadania.
Houve o aprimoramento das audiências de custódia, prevenindo eventuais violações à integridade dos presos e também excesso de prisões provisórias. Houve a ampliação das práticas restaurativas no âmbito socioeducativo e prisional. Há um ano, com base em eixos de trabalho propostos pelo CNJ, a Corregedoria-Geral da Justiça criou um grupo de trabalho interinstitucional para elaborar uma proposta de política de alternativas penais e de atenção a egressos do sistema prisional. A Corregedora-Geral do Rio Grande do Sul falou sobre as expectativas em relação ao programa Justiça Presente. São de consolidar o programa para que todos os seus eixos se cumpram, em especial a atenção aos egressos e os escritórios sociais, a fim de que possamos reduzir os índices de reincidência e oportunizar condições de trabalho para aqueles que saem do sistema prisional. O juiz diretor do Foro de Porto Alegre expediu 2 ordens de serviço que tratam de acesso às unidades do prédio 2 do Foro Central da capital, bem como sobre o atendimento presencial. Confira na reportagem. De acordo com os documentos, advogados e partes somente podem acessar o prédio mediante agendamento por e-mail com a respectiva vara. Então, a unidade cartorária deverá encaminhar ao Serviço de Segurança a listagem das pessoas autorizadas a ingressarem nos dias e horários estabelecidos. O agendamento é dispensado apenas aos advogados com processos com prazo em andamento. Nesses casos, deve ser apresentada uma comprovação à equipe de segurança. A gente fez alguns ajustes na ordem de serviço para permitir que o trabalho transcorra com normalidade, com segurança, que é o que vem ocorrendo, graças a Deus, nessa semana. A gente conseguiu achar um equilíbrio. Nós estamos também implementando nesse período a digitalização, o processo de digitalização de processos físicos de algumas varas de fazenda pública e civil, e isso tem auxiliado bastante. A par disso, nessa regulamentação que a gente fez, a gente procurou sublinhar que todo atendimento nas varas deve ser agendado por e-mail com as unidades. Quando há prazo em aberto, aí distintamente basta a pessoa se dirigir, se ela quiser ter acesso aos autos, ao foro e trazer o documento, a nota de expediente ou mandado, dando conta de que ela tem um prazo em aberto. E aí ela poderá subir à unidade. Segundo o diretor do Foro Central da capital, o prédio está sendo monitorado para que não ultrapasse o limite de 25 pessoas por andar. Ele explica outras medidas previstas para evitar aglomerações nas dependências do Judiciário. Uma das principais alterações é que as petições de processos físicos podem ser protocoladas pelo portal, sem a necessidade do atendimento presencial. A gente também fez uma pequena alteração na questão do drive-thru, que está exclusivamente para receber processos e petições, ou seja, nós não entregamos processos pelo drive-thru, para evitar, transtornos, inclusive no trânsito de Porto Alegre. Por fim, a gente tem sublinhado, e nessa última ordem de serviço, a possibilidade dos advogados, mesmo nos processos físicos, peticionarem eletronicamente. Embora a gente tenha ingressado agora no REGAP, ainda nesse sistema é possível que os advogados peticionem eletronicamente, nos processos, petições intermediárias, já que toda a petição inicial hoje é dentro do EPROC, as petições intermediárias poderão ser protocoladas num portal e, consequentemente, vai para as unidades que vão imprimir e juntar nos processos físicos. Com relação às audiências, está autorizado o ingresso das partes, testemunhas e procuradores nas dependências do prédio 2 do Foro Central da capital. Para a entrada, deve ser apresentada a cópia ou comprovante do ato na portaria do prédio. O atendimento está sendo realizado de segunda a sexta-feira, das 13 às 19 horas. Outras informações com orientações você confere na íntegra dos documentos disponíveis no QR Code que aparece aqui na tela ou no site do Tribunal de Justiça. Havendo a designação de audiência, a pessoa virá ao foro, se tem que vir ao foro, e basta o documento, o mandado, dizendo que deve comparecer no foro e ela vai ter o acesso franqueado sem problema nenhum.
Nas audiências, de regra, as varas têm procurado fazer essas audiências por meio virtual, né? E a gente tem salas para aquelas pessoas que não têm, digamos, acesso, né, a uma internet segura, em que elas podem se dirigir ao foro e serem recebidas aqui e encaminhadas para um local onde, digamos, ocorrerá a audiência por meio remoto. A gente teve, digamos, bastante êxito nessa semana, não tivemos mais nenhum contratempo e estamos conseguindo controlar isso com segurança, repito, para os servidores, para os magistrados, para os advogados, enfim, para toda a comunidade jurídica. Nosso programa vai agora para um breve intervalo. A seguir, vamos destacar o primeiro atendimento do Sejusc Empresarial. Já voltamos. Precatório é uma ordem de pagamento expedida pelo Judiciário para cobrar dívidas de municípios, estados, União, autarquias ou fundações públicas com os cidadãos. Está previsto expressamente na Constituição Federal. A expedição só ocorre após a decisão final do processo, quando se esgotam todos os recursos cabíveis. O pagamento respeita rigorosamente a ordem cronológica de ingresso. A fila é única, controlada eletronicamente, sem chance de quebra desta ordem. Existem duas naturezas de precatórios, os alimentares e os comuns. Os alimentares têm preferência no pagamento, pois são resultado de processos envolvendo salários, proventos, pensões e benefícios previdenciários, que garantem o sustento da pessoa. Fique atento, porque a posição do seu precatório na fila pode mudar diariamente, à medida que os pagamentos são feitos. Saiba mais no site do TJRS. O Centro Virtual de Mediação Empresarial é uma alternativa de resolução de conflitos aberta a empresários, sociedade empresarial e demais agentes econômicos. Conheça agora como funcionou o primeiro atendimento do Sejusc Empresarial. Além do menor período de tempo e menor custo para a resolução dos problemas, a principal vantagem que eu entendo ter este espaço de negociação é que se outorga às próprias partes, solicitantes, solicitados, o poder de decidir da forma que melhor atenda os seus interesses. Os reflexos financeiros causados pelo coronavírus nas empresas, que determinaram inclusive a suspensão temporária ou fechamento permanente de estabelecimentos, podem ser debatidos e analisados através dos serviços oferecidos pelo Sejusc Empresarial. Instalado oficialmente na segunda quinzena de junho, o atendimento oferece de maneira virtual mediações coletivas ou individuais relacionadas a questões envolvendo o direito empresarial, especialmente no que se refere aos direitos societários e da insolvência, no âmbito pré-processual e processual. É um novo projeto que foi apresentado pelo tribunal, onde a gente tem a possibilidade de fazer com que as empresas que estão passando algum problema possam vir trabalhar e conversar para que cheguem, façam com que esse diálogo possibilite a solução desses problemas. Desde o lançamento da plataforma até o momento, já foram contabilizados mais de 40 processos que estão em andamento e 5 acordos foram concretizados. Nos 3 meses de atuação, o Sejusc Empresarial vem realizando mediações importantes, como, por exemplo, uma de grande impacto envolvendo as empresas concessionárias de transporte público da capital e o município de Porto Alegre. Alguns processos demandam a realização de mais de uma sessão de mediação, a depender da complexidade dos problemas que são trazidos a este espaço de negociação. É uma situação que, como aconteceu com a pandemia, que muita gente vem perdendo seus empregos, vem ficando com uma necessidade grande, o tratamento das mediações empresariais fazem com que essa possibilidade diminua, né? Ou seja,
várias empresas que estão conseguindo resolver seus conflitos estão deixando de fechar ou de demitir, né? Os mediadores André e Angélica participaram do primeiro acordo realizado pelo Sejusc Empresarial. Eles contam como foi a experiência. A gente deu todo o tempo que esse caso precisou, foram um total de 6 encontros, né, de tarde inteira, e a gente deixava muito claro para eles que a gente estaria com eles juntos, se eles trouxessem a cada sessão avanços, né? Então, não havia pressão para que eles chegassem logo a um acordo. A gente fazia mais, se dá para dizer assim, desafiava eles para buscarem solução, criativas. Eu percebi bem o comprometimento, né, dos advogados, que fizeram um ótimo trabalho, e sempre, como tu colocaste, trazendo novas propostas. A cada um dos 6 encontros, a gente foi andando, dando passos largos para que esse entendimento fosse alcançado, e através desse comprometimento, que eles sempre nos trouxeram coisas novas a cada sessão, foi possível a criação desse ambiente seguro para que eles pudessem colocar suas ideias. A mediadora explica algumas das técnicas utilizadas para facilitar a resolução de conflitos. Ao longo do processo, acho que ficou muito claro o uso de muitas ferramentas que a gente tem na mediação, que os próprios mediandos não se dão por conta, mas ajuda eles a fazer a virada de percepção. E conforme a mediação foi transcorrendo, eu percebi, a gente ia percebendo, André, que o nosso papel foi se tornando dispensável. Então, realmente houve uma boa aplicação dessas ferramentas no início para poder fazer a mudança de comportamento e percepção, e a partir disso, então, o processo transcorreu com os mediandos bem engajados, buscando solução. O serviço permanecerá mesmo após a pandemia, quando deverão ser retomadas as mediações presenciais. Os interessados podem escanear o link que aparece aqui na tela ou acessar o Sejusc Empresarial através do site do TJ, clicando no banner Mediação Empresarial. O atendimento é coordenado pelo Sejusc do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Os mediadores são cadastrados pelo NUPEMEC e tiveram um treinamento específico para atuar na área. A gente espera, né, poder que seja bem divulgado e que outros empresários consigam ter acesso a esse tipo de solução, né, para os seus problemas, para que cada vez mais o nosso Estado possa ter empresas que trabalhem, que gerem empregos e que satisfaçam toda a comunidade. Nós estamos confiantes de que poderemos auxiliar muitas empresas e empresários neste período de pandemia, em que estão passando, né, por diversas dificuldades financeiras, a encontrar uma solução para os seus problemas. A conciliação sempre é a melhor solução. Qualquer pessoa pode conciliar. Para isto, basta buscar no TJRS o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania e fazer o agendamento. A conciliação vale para qualquer processo tramitando na Justiça Federal, Estadual ou do Trabalho, seja partilha de bens, acidente de trânsito, dívidas em bancos, danos morais, demissão do trabalho, pensão alimentícia, divórcio, questões de vizinhanças e outros casos. A conciliação é norteada por princípios como a informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade, oralidade e flexibilidade. Na conciliação, não precisa a intermediação do juiz declarando uma sentença. É preciso apenas a presença do conciliador. Mas se a outra parte não quiser o acordo, o processo corre normalmente na Justiça. Escrever de forma mais direta, em busca de uma compreensão rápida, para que a mensagem seja eficaz. É isso que pretende o Descomplica, um projeto da Comissão de Inovação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O projeto Descomplica pretende, basicamente, simplificar a forma de comunicação do judiciário com a sociedade.
Não estranhe se documentos oficiais começarem a aparecer com cor, gráfico, vídeos, QR Codes, fluxogramas e outros elementos que irão ajudar a interpretar o que está escrito. Além de textos mais curtos, com a linguagem visual, a ideia é fazer valer de recursos visuais para simplificar a comunicação. O presidente da InovaJus explica que a intenção é propor aos magistrados que a redação dos textos jurídicos sejam mais simples, clara e objetiva. A ideia é que as pessoas, quando recebam um mandado, uma intimação, compreendam de forma intuitiva e direta o que aquele documento representa e o que elas devem fazer a partir daquela determinação que elas estão recebendo. A iniciativa já começou na Corregedoria Geral da Justiça. Alguns ofícios circulares estão sendo editados com uma redação simplificada para que as orientações oficiais cheguem de forma objetiva. Não só o texto mudou, mas a apresentação gráfica também está diferente. Vários magistrados já apresentaram ideias criativas para melhorar a comunicação com a sociedade. A Corregedoria já está iniciando esse trabalho com algumas experiências, realizando e formulando e elaborando atos, resoluções, provimentos, com uma linguagem mais direta, inclusive com a utilização de gráfica e visual. Juízes também já estão tendo essas iniciativas de utilizar uma linguagem mais direta e clara e objetiva, não só nas suas comunicações, como nas decisões. É uma continuidade daquele nosso projeto anterior, do Petição 10, Sentença 10, onde se quer que a sociedade compreenda melhor a forma como nós estamos nos expressando e as nossas decisões e os nossos atos em geral. A administração do Tribunal de Justiça prestigiou a cerimônia virtual de lançamento do Prêmio Desembargador Eládio Lecei de Sustentabilidade e do começo do ciclo de palestras internacionais sobre o tema. Ambos eventos foram promovidos pela Escola da Magistratura da Júris, em virtude das comemorações dos 40 anos da entidade. A premiação é aberta aos alunos de graduação e pós-graduação em Direito e aos profissionais da área. O objetivo é disseminar a produção científica e o debate sobre a cultura de sustentabilidade ambiental, social e econômica. Os eventos foram promovidos pela Escola da Magistratura da Júris, em comemoração aos 40 anos da entidade. O nome do prêmio é uma homenagem ao desembargador aposentado do TJRS, referência nacional em educação judicial e na área ambiental, e ex-diretor da Escola da Magistratura no período entre 88 e 91. Logo após o lançamento do Prêmio Desembargador Eládio Lecei, foi realizada a palestra Sustentabilidade Cultural e Prática Judicial, com o ministro do STJ, Antônio Herman Benjamin, e a professora de Direito da URGS, Cláudia Lima Marques. O mês de setembro foi escolhido para dar visibilidade à luta de pessoas com deficiência. Pensando nesta causa, o Judiciário Gaúcho atua para implantar uma cultura institucional de inclusão e acessibilidade. O Estatuto da Pessoa com Deficiência busca assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. O Tribunal de Justiça ele atua fortemente para a garantia desses direitos dessas pessoas com deficiência. O quadro atual do Tribunal conta com aproximadamente 300 servidores, 4 magistrados, 9 estagiários, em torno de 70 terceirizados, com algum tipo de deficiência, e desde 2002 já trabalha com comissões relacionadas à acessibilidade e inclusão dentro dos quadros do tribunal. Buscando desenvolver ações específicas para eles, para os operadores do direito e o público em geral que utiliza os serviços, o TJRS criou uma estrutura organizacional. Na pandemia, por exemplo, buscando contatar essas pessoas e verificando as suas necessidades especiais para o trabalho durante esse período diferente e adequando todo o equipamento e
forma de trabalho, rotina de trabalho, para que essas pessoas tenham suas condições de trabalho plenamente verificadas. Além disso, trabalha na adequação de todos os prédios e aquisições, tendo uma previsão de até 2024 nós termos todos os nossos prédios e construções totalmente acessíveis, observando as normas internacionais de acessibilidade. E o mais importante de se falar em acessibilidade nos dias de hoje é que não é porque a acessibilidade e a inclusão seja uma obrigação ou uma suposta ação solidária, mas sim o cumprimento de uma responsabilidade social, garantindo o respeito aos direitos das pessoas com deficiência, bem como fazendo com que todos aprendam a lidar com essas diferenças e trabalhem estigmas e preconceitos que então existiam arraigados na nossa sociedade. Foi realizada a terceira e última audiência do caso que envolve uma briga entre integrantes das torcidas organizadas do Grêmio, Geral e Super Raça Gremista, ocorrida em dezembro do ano passado. O caso ocorreu em um posto de combustíveis às margens da BR-386, próxima à Polícia Rodoviária Federal de Montenegro. As câmeras de segurança do posto registraram o momento em que o torcedor Christian Flores Oliveira foi agredido mesmo após ter caído no chão. Os agressores Mauro Henrique Comoreto Marques, Edson Costa Alencar e Matheus Machado Martins respondem por tentativa de homicídio. Eles ficaram presos preventivamente de dezembro de 2019 até julho deste ano. A prisão preventiva dos 3 acusados foi revogada e substituída por medidas cautelares. Conforme a juíza Priscila Gomes Palmeiro, da primeira vara criminal da comarca de Montenegro, foram realizadas 3 audiências virtuais para oitiva de vítimas, testemunhas e réus. Até o final do mês de outubro, a juíza responsável pelo caso deve decidir sobre a sentença de pronúncia, ou seja, se os réus serão julgados pelo júri popular. O Departamento de Biblioteca e de Jurisprudência do TJRS está realizando atendimento presencial ao público externo. Com o objetivo de evitar aglomeração de pessoas, foram determinadas algumas medidas de segurança. O atendimento ao público externo se dará das 2 às 6 da tarde, apenas com horário marcado através do telefone 51-3210-6290 e no e-mail debiblilivros@tjrs.jus.br. O acesso deverá ser comprovado através da confirmação de atendimento junto ao Serviço de Segurança. O uso de máscara de proteção é obrigatório. O visitante deve trazer material de uso próprio, se possível, como caneta e blocos de papel. As salas de estudo pequenas terão uso restrito para análise de material em consulta. Os materiais que são consultados na biblioteca ou retornam de estudo serão separados do restante do acervo para desinfecção, com período de 5 dias de restrição de acesso, para evitar circulação, podendo não estar disponíveis em um primeiro momento para consulta. No dia 2 de outubro, será retirado do ar o acesso ao antigo site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Confira. O novo site do TJ está no ar desde novembro de 2019 e de forma principal desde janeiro deste ano. Há cerca de 3 meses, o acesso ao andamento processual e jurisprudência é feito exclusivamente no site novo. Qualquer tentativa de acesso pelos endereços antigos serão redirecionados para o novo portal. O mesmo foi feito com as principais páginas acessadas. Também foi retirado o acesso ao site antigo, que estava disponível no novo portal. Um aviso no cabeçalho das páginas do site antigo informa que ele está desatualizado e será retirado do ar. E estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, é só escrever para o nosso e-mail. E para assistir aos programas, é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. O TJRS também está nas redes sociais e para nos seguir, basta procurar pelo perfil e saiba tudo sobre o que acontece no Poder Judiciário. Semana que vem estamos de volta, eu espero por você. Até lá!